Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo porque eu tenho recebido muitas perguntas de colegas farmacêuticos a respeito das diferenças existentes entre formulações nos Estados Unidos e no Brasil. Então, eu trouxe um exemplo que eu acho que é bem interessante, que são os kits de lamotrigina. A lamotrigina, como muitos sabem, é um fármaco anticonvulsivante que é comercializado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos com o nome de Lamictal. Esse medicamento pode causar manifestações cutâneas nos pacientes. A incidência dessas reações chega a ser em torno de 8,3%. Felizmente, as reações mais graves, como é o caso do Steven Johnson e necrólise epidérmica tóxica, acontecem em menor proporção. No caso da lamotrigina, essa incidência é de 0,04%, mas pode chegar a ser até 1,2% entre pacientes que usam valproato, que é um outro anticonvulsivante. Então, observar a existência de rachas cutâneos em pacientes que fazem uso desses anticonvulsivantes é muito importante. Steven Johnson é uma reação de hipersensibilidade mediada por imunocomplexos, aparece de forma tardia e afeta peles e mucosas. É uma condição que está associada a alguns genótipos, já foi identificado inclusive o alelo HLA-B como sendo um dos fatores predisponentes, assim como também o uso de alguns medicamentos pode predispor a essa condição dermatológica. É considerado uma emergência dermatológica porque os casos mais graves podem ser potencialmente fatais. A taxa de mortalidade supera 50% nos casos mais graves. A incidência global dessa condição é de 1,1 a 7,7 casos de Steven Johnson entre 1 milhão de usuários, cada 1 milhão de usuários. E o uso de anticonvulsivantes está entre os principais fatores predisponentes relatados na literatura. E isso constitui cerca de 16% dos casos. Então, eu vou mostrar um caso que foi publicado recentemente de Steven Johnson e um menino de 9 anos que fazia uso de valproato de sódio 400mg 2 vezes ao dia há 2 meses, quando foi associado a lamotrigina 25mg dia sim, dia não, e após 6 semanas de uso de lamotrigina, essa criança começou a apresentar 3 dias de febre e rash generalizado. Esse era um aspecto das lesões quando a criança foi admitida no hospital. Então é possível observar um edema facial importante, com erupções vesiculares eritematosas na face e na mucosa oral, inclusive com a presença de úlceras. Após a suspensão dos fármacos anticonvulsivantes, houve recrudescimento, melhora clínica desse quadro. Então é possível observar uma regressão do edema facial, uma reptilização das lesões e, apesar de ainda existirem úlceras labiais, mas o aspecto geral das lesões já é significativamente melhor. É importante sempre descontinuar o uso dos fármacos que podem ter sido causadores dessas reações cutâneas. Nos Estados Unidos existem kits de lamotrigina que são utilizados nas 5 primeiras semanas de tratamento, que vão auxiliar exatamente o escalonamento da dose. Eles auxiliam o paciente a fazer o uso correto das doses que aumentam progressivamente a cada 2 semanas. Esse é o kit que é utilizado nos pacientes que não fazem uso de nenhum outro fármaco anticonvulsivante, ou seja, esse é o kit recomendado para pacientes que vão fazer monoterapia com a lamotrigina. Nas 2 primeiras semanas, a dose diária é de 25mg, depois essa dose é aumentada para 50mg por dia,
na terceira e na quarta semana, e na quinta semana de tratamento é feito uma dose de 100 miligramas ao dia. O aspecto do kit é esse. Então, dentro existem as cartelas com os dias dos medicamentos e as doses que devem ser administradas dia após dia. Então, na terceira e na quarta semana são administrados comprimidos ainda de 25 miligramas e a partir da quinta semana são administrados um comprimido diário de 100 miligramas até o fim dessa quinta semana, quando a dose de manutenção é então alcançada. O ácido valproico é um anticonvulsivante que executa uma importante interação medicamentosa com a lamotrigina. Ele inibe o clearance da lamotrigina de forma dose-dependente. Então, doses mais baixas de ácido valproico chegam a inibir 30% do clearance, enquanto que doses mais altas chegam a inibir até 50% do clearance de lamotrigina. Significa dizer que a biodisponibilidade da lamotrigina pode aumentar consideravelmente quando associado ao ácido valproico. Desta forma, foi criado então um kit específico para pacientes que já fazem uso de valproato e precisam começar o tratamento com lamotrigina. A dose inicial nas 2 primeiras semanas é de 12,5 miligramas por dia, ou seja, um comprimido de 25 miligramas dia sim, dia não. Na terceira e quarta semanas, o paciente passa então a utilizar um comprimido por dia de 25 miligramas e na quinta semana ele faz uso de 2 comprimidos de 25 miligramas, totalizando 50 miligramas. Há uma redução de 50% da dose de lamotrigina, exatamente para compensar esse aumento na biodisponibilidade causado pela inibição do clearance. A indução metabólica é um mecanismo que pode provocar diversas interações farmacocinéticas importantes. Ela é caracterizada por um aumento na transcrição gênica, resultando numa maior produção enzimática, tanto no fígado quanto no intestino, e isso pode trazer diversas repercussões farmacológicas no tratamento de pacientes que fazem uso da lamotrigina. Então, nesse exemplo, nós vemos uma droga que é capaz de atuar em fatores transcricionais localizados no núcleo da célula. Esses fatores transcricionais, uma vez ativados, vão ativar a transcrição de genes. Nesse exemplo, é o gene CYP3A4, que vai dar origem a uma maior produção da enzima CYP3A4, que é parte do citocromo P450. Então, quanto maior o uso, a exposição a essa droga, maior a ativação da transcrição gênica e há um aumento, então, na população enzimática dentro dessa célula em específico, seja no fígado ou seja no intestino. Essas enzimas do citocromo P450 são conhecidas por realizarem metabolismos, principalmente de medicamentos. Então, nesse primeiro cenário, nós podemos visualizar, né, esse fenômeno acontecendo. Essa enzima do citocromo P450 é representada em roxo, degradando 2 tipos diferentes de medicamentos, representados em vermelho e amarelo, gerando seus respectivos metabólitos. Uma vez que a população enzimática aumenta, consequentemente, a velocidade de degradação também vai aumentar. Então, a tendência é que haja um desaparecimento mais rápido, um consumo, uma degradação maior desses medicamentos, que são substratos dessa enzima. É o que aparece aqui nesse terceiro cenário. Então, à medida que essa população enzimática aumenta, os níveis plasmáticos de medicamentos diminuem e os metabólitos formados aumentam porque há uma maior degradação. A carbamazepina, o fenobarbital, a primidona, a fenitoína e a rifampicina são medicamentos que são conhecidos por terem um forte efeito indutor das enzimas do citocromo P450. Os 4 primeiros medicamentos aqui listados são exatamente fármacos anticonvulsivantes e não raras às vezes esses anticonvulsivantes são associados ao uso de lamotrigina para um melhor controle das crises epilépticas. Quando isso acontece,
A associação de um forte indutor enzimático pode chegar a diminuir cerca de 40% da biodisponibilidade da lamotrigina. E isso pode resultar em doses subterapêuticas e, consequentemente, em redução do efeito farmacológico. Então, para isso foi criado um kit específico para pacientes que fazem uso de fármacos indutores metabólicos, como eu citei anteriormente, os 4 medicamentos, né, que aceleram o estocromo P450, mas que não fazem uso de valproato, porque o valproato tende a aumentar a biodisponibilidade da lamotrigina. Então, como os indutores tendem a reduzir cerca de 40% da biodisponibilidade de lamotrigina, é necessário então que haja um aumento, uma compensação da dose para conseguir vencer esse fenômeno da indução metabólica. Então, nesse kit, os pacientes fazem uso nas 2 primeiras semanas de 2 comprimidos de 25 mg por dia, totalizando 50 mg. Essa dose é aumentada para 2 comprimidos de 25 mg 2 vezes ao dia, ou seja, 100 mg ao dia na terceira e quarta semana. E na quinta semana, o paciente passa a fazer uso de 1 comprimido de 100 mg 2 vezes ao dia, totalizando 200 mg. Em relação à dose padronizada para monoterapia, esse kit vai permitir um aumento de 50% na dose de lamotrigina, exatamente para compensar esse efeito de indução metabólica que é promovido pelos indutores. Os kits de lamotrigina, eles oferecem um maior conforto posológico ao paciente, porque eles são autoexplicativos. Eles tendem a reduzir o risco de erros durante a autoadministração, porque as cartelas têm a quantidade de comprimidos separados por dia e pelas semanas, então permitindo que esse escalonamento seja feito de forma segura. Eles facilitam a dispensação do número exato de comprimidos para as 5 primeiras semanas de tratamento, quando é exatamente o período que ocorre o escalonamento da dose. E esses kits permitem o ajuste de dose sem que o paciente fique muito confuso, porque, como eu expliquei anteriormente, as cartelas elas são autoexplicativas. Então, do ponto de vista da autoadministração, fica muito mais fácil para o paciente consumir os medicamentos de forma correta, fazendo uso dos kits de lamotrigina. Bom, era essa dica que eu queria passar para vocês. São kits que ainda não existem no Brasil, mas que acho que pode ficar como uma excelente dica para os pacientes que fazem uso desse medicamento e para os profissionais de saúde, como uma forma de também orientar como é que deve ser feito esse escalonamento, a separação dos medicamentos semana a semana, tentando reproduzir mais ou menos o layout de como é o kit que é utilizado nos Estados Unidos.